Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 230, nós leremos os capítulos 37, 38 e 39 do livro de Jeremias. Capítulo 37, Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituirá rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor, nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido, prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárceres. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Capítulo 38. O etíope Ebed-Meleque salva Jeremias da cisterna. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e à peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou:
Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então, Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma e esta cidade não se queimará. Viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles as queimarão, e tu não escaparás das tuas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço a palavra do Senhor, segundo a qual te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os seus pés na lama, voltaram atrás. Assim, todas as suas mulheres e as teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa essa cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti, nada nos encubras e não te mataremos. Então lhes dirá: Apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram à porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia.
Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. Ele lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasbã, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabemag e a todos os príncipes do rei da Babilônia mandarem retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue na mão dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida será como despojo, porquanto confiaste em mim. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.